Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06, está começando o CBN Esportes desta segunda-feira. Um bom dia a você numa segunda-feira pós primeira rodada de Campeonato Paulista, estreia de Guarani, estreia de Ponte Preta e vamos juntos até o meio-dia. É hoje que vamos conhecer os finalistas da Copa São Paulo 2024. O Flamengo recebe o Cruzeiro às 7h30 da noite na Arena Barueri. Clássico, hein? E às 9h30, a vez do Corinthians, que recebe o Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Os vencedores fazem a decisão no próximo dia 25. A única certeza é que não será no estádio do Pacaembu. E o Bugrão estreou com derrota diante do Corinthians, mas jogou bem. Deu boas perspectivas para o torcedor alviverde. Quem esteve lá na Neoquímica Arena ontem foi Antônio Lupi. Bom dia, Lupi, e este Guarani? Tudo bem, Carlão? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta segunda-feira. O Guarani demonstrou um bom futebol, teve chances, mas o Corinthians foi fatal. Na primeira vez que chegou com o Romero, ele marcou um golaço e deu a vitória ao Timão na estreia do Campeonato Paulista. O técnico Humberto Louser gostou do que viu, mas, é claro, lamentou a derrota na estreia do Campeonato Paulista. Louser também aproveitou a coletiva para explicar a situação envolvendo o treinador e também o Meia Regis, que não foi inscrito para a primeira rodada. Daqui a pouco a gente vai repercutir o que disse o técnico Humberto Louser e também a fala de Juliano Camargo sobre a definição do futuro do camisa 78 do Guarani. E foi um assunto forte ontem na entrevista coletiva do técnico Humberto Louser após a derrota para o Corinthians. Nós abordamos, Antônio Lupi abordou aí a ausência do Regis na lista de inscrição para o Campeonato Paulista. E o Campeonato Carioca, a segunda rodada do estadual, foi completada ontem. Dos grandes, Botafogo e Fluminense venceram. O Alvinegro bateu o Bangu em casa, 2-0. O Flu derrotou a Portuguesa, 2-1. E o Flamengo e Nova Iguaçu ficaram no 1-1 e Vasco e Sampaio Corrêa do Rio empataram em 3-3. Vamos para a capital paulista. O São Paulo já tem jogo amanhã. O Corinthians quarta-feira, tem Palmeiras também, o Santos que vai se preparar para enfrentar a Macaca. Vinícius Moura! O Corinthians estreou com vitória no Campeonato Paulista. Em casa, o Alvinegro teve dificuldades contra o Guarani, mas contou com um belo gol de Ángel Romero para sair com os 3 pontos. Já o Palmeiras empatou com o Novo Horizontino por 1-1, depois de estar vencendo até os minutos finais do duelo no interior. São Paulo e Santos agora se preparam para enfrentar Mirassol e Ponte Preta. O Tricolor e o Peixe venceram no sábado. O Santos deu uma boa resposta, hein? Otero fez um golaço, só que ele não joga. Já o Vinícius Moura vai destacar esta situação, mas ele não enfrenta a Ponte Preta. NBA, o sérvio Nikola Jokic anotou 42 pontos, seu recorde na temporada, e foi o destaque da vitória do Denver Nuggets sobre o Washington Wizards por 113-104. Ele ainda deu um passe de MVP, mesmo jogando fora de casa, né? Ele deu um passe que resultou em cesta de Aaron Gordon e recebeu gritos da torcida. MVP! MVP! Assim, a torcida reagiu ao lance mágico de Jokic. Antônio Lupi e a Ponte Preta estreou com um empate diante do Mirassol, sábado, no chuvoso Majestoso.
Campo pesado, o Macaca começou bem, mas depois caiu de rendimento. Já marcou um golaço, só que Gabriel, principal jogador do Mirassol, deixou tudo igual no placar. 1-1 em pleno Moisés Lucarelli, e a Macaca agora tem pela frente o Santos, na Vila Belmiro. O técnico João Brigatti pediu muita calma nesse início de campeonato, até por tudo que a Ponte passou durante a pré-temporada. O treinador também confirmou a chegada de Dudu Scheid, que veio do Atlético Paranaense. Só que, por outro lado, a Ponte perde um dos seus principais jogadores. O volante Amaral desembarcou hoje em Belo Horizonte para assinar com a América e não veste mais a camisa da Macaca. Já desembarcou lá em BH e é reforço do América para a temporada 2024, uma ausência sentida, hein? É um jogador importante, revelado no ano retrasado, né, pela Ponte Preta em 2022, na Série B do Brasileiro, deu conta do recado e agora vai vestir a camisa do Coelho. Tênis, Carlos Alcaraz venceu o sérvio Mionir Kekmanovic, número 60 do ranking, na madrugada desta segunda-feira, e carimbou o passaporte para as quartas de final do Australian Open. O espanhol venceu por 3-0, parciais de 6-4, 6-4, olha o pneuzinho aí, 6-0. Agora o número 2 do mundo encara o alemão Alexander Zverev na próxima fase. Vamos para o Principado de Itu, onde está Fábio Chab para trazer todas as informações do futebol brasileiro e focar também a Série A2 do Campeonato Paulista, que está pegando fogo já na segunda rodada. Algumas equipes já estão despontando com 2 vitórias consecutivas, né, Fabião? Bom dia! Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Nesse final de semana foi disputada a segunda rodada da Série A2 do Paulistão. E após 2 jogos na competição, apenas 2 times têm 100% de aproveitamento. O São Bento e o Velo Clube, que estão com 6 pontos com 2 vitórias. O São Bento bateu Primavera por 3-0 no Walter Ribeiro, em jogo que começou no sábado, mas devido às fortes chuvas foi interrompido e recomeçou na manhã de domingo. E o Velo fez 2-1 no Monte Azul, no Benitão. Passando pelos times da região, o 15 de Piracicaba segue sem vencer. Jogando no Barão de Serra Negra, o 15 tomou a virada do Linense e perdeu por 2-1 e agora soma apenas 1 ponto na tabela. Já em Bauru, o Capivariano empatou fora de casa com o Noroeste e aparece na 3ª colocação com 4 pontos somados após 2 rodadas, viu, Carlão? Tá certo, Fábio Chab, você pode participar do nosso programa, mandar a sua pergunta, o seu questionamento. E o Guarani lá em Itaquera, estivemos em loco lá, a única rádio de Campinas, lá no estádio corintiano. E a Macaca, sábado, diante do Mirassol. Mande a sua pergunta, mande o seu questionamento. E os grandes clubes também. O Corinthians convenceu diante do Guarani, o São Paulo diante do Santo André e o Palmeiras lá em Novo Horizonte. O Santos, hein? Que golaço do Otero. Participe pelo WhatsApp, o 19991869070. 991869070. E claro, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube /CBN Campinas, você também pode mandar a sua participação. O CBN Esportes é comandado tecnicamente pelo Valmirzinho Bortoleto. Se molhou todo no estádio Moisés Lucarelli no último sábado. Tá ali, será que a Macaca vai? Será que a Macaca não vai? Valmirzinho é o comandante do CBN Esportes. E pelos streamings, o homem online, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco vamos repercutir tudo o que foi a primeira rodada do Campeonato Paulista. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h15, segunda-feira, semana cheia pela frente. Thaís Azevedo, bom dia. As ruas, avenidas de Campinas. Oi, Carlão, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem acessa Campinas pela Avenida Prestes Maia faz um bom caminho, tanto sentido centro quanto sentido rodovia Santos Dumont, as pistas seguem livres. Pela Avenida João Jorge, a lentidão na chegada ali à Rua Romualdo Andreazzi, sentido centro. No sentido oposto, o motorista perde tempo na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Prefeito Faria Lima tem boa movimentação, sentido Vila Industrial e sentido Bosque. Quem segue ali pela Via Expressa Valdemar Pascoal vai fazendo um bom caminho também, sentido Bosque. No sentido oposto, a lentidão somente na chegada ali à Avenida Marechal Carmona, mas nada que prejudique a vida do motorista. A Avenida General Carneiro tem lentidão na chegada e na saída da Avenida João Jorge. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Fiat Cronos, agora com motor 1.3 e novo câmbio automático. Com ele você vive no plural. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Ai, vôlei Renata, mais uma derrota na Superliga Masculina de Vôlei. Dessa vez, o revés foi para o SESI Bauru, que atropelou a equipe de Campinas com 3-0, com parciais de 32-30, 25-17 e 25-23 no ginásio do SESI Horto, em Bauru. Agora, a equipe de Campinas dá uma pausa na Superliga e foca todas as atenções para a Copa Brasil de Vôlei. O adversário será um velho conhecido, o São José, e o jogo único acontece no dia 24, também conhecido como quarta-feira, às 9h da noite, em São José dos Campos. CBN Esportes Campinas. Onze horas 18 minutos é o CBN Esportes desta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Hoje é uma segunda-feira especial, né, para nós aqui de São Paulo. Semifinal de Copinha. Tem Flamengo e Cruzeiro, duas potências do futebol brasileiro, duas potências das categorias de base. Tem Corinthians e Novo Horizontino, um jogaço também. O Corinthians é o papa-títulos da competição. O Novo Horizontino é um intruso no meio dos gigantes. Aliás, parabéns à diretoria do Novo Horizontino. Há tanto tempo a gente tem falado aqui, né, do clube, né, nesta nova roupagem do Novo Horizontino. Nova nem tanto, mas é algo que tem dado muito certo, né? O Novo Horizontino fazendo muito sucesso nas campanhas que tem disputado. Ano passado, vice-campeão da Série A2, chegou até as últimas rodadas da Série B, ainda brigando por um acesso. Esse ano começou bem no Paulistão, empatando com o poderoso Palmeiras, e nas categorias de base aí vai sendo um semifinalista da competição. Fábio Chab, e aí, você que é um entusiasta da Copinha São Paulo,
O que você espera, primeiro, deste clássico, né? Minas, Rio, Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, e depois o duelo capital interior entre Corinthians e Novo Horizontino. O único senão, cara, eu não sei se você concorda comigo, a gente sabe que São Paulo hoje tem alguns problemas com relação a estádio, né? O Pacaembu, por enquanto, não dá para utilizar, por ser o Corinthians no Morumbi seria complicado, o próprio Allianz Parque. Né? Mas eu não sei, eu acho que na Neoquímica Arena o Novo Horizontino pode até vencer, mas eu sinto um confronto meio desigual. Porém, coisas da Federação Paulista, talvez até pela falta de local propriamente, né? O jogo vai ser disputado no estádio corintiano, mas eu acho que fica uma disputa desigual. Fábio Scheibe. Bom, é verdade, cara, eu concordo com você também nesse quesito de trazer o jogo para a Neoquímica Arena, né? O Palmeiras passou por isso, né, há 2 anos, quando enfrentou o Santos na final da Copinha. Enfrentou o Santos porque tinha mando de jogo, quando a gente não tem torcida visitante nos clássicos, o Palmeiras tinha feito a melhor campanha, acabou jogando no Allianz Parque a final da Copinha. Eu acho que fica um ponto que desequilibra, né, a decisão. Mas a federação costuma trazer os jogos de semifinais para perto da cidade de São Paulo, poderia ter optado pela Arena Barueri, e mandar o Flamengo e Cruzeiro lá em Osasco, como estava sendo. O Flamengo está jogando em Osasco já, mas a federação preferiu ter a Casa Corintiana como sede dessa semifinal. O Flamengo e Cruzeiro vai ser interessante, né? O Flamengo com um time de garotos, né? Mais ainda, com uma média de 17 anos, porque os titulares desse time da Copinha estão jogando o Campeonato Carioca já pelo profissional, e o Cruzeiro se reinventando, né? Depois daquela fase horrorosa que passou, quando o time foi sucateado por todos, né? Foi roubado, o Cruzeiro passou por aquelas dívidas imensas que tinha, muitos jogadores, a categoria de base acabou sofrendo também, mas muitos jogadores permaneceram, então levantando o Cruzeiro que sempre teve tradição na base, agora chegando a uma semifinal novamente, vai fazer um bom jogo com o Flamengo. E no Corinthians, o Corinthians já é, como o grande vencedor da competição, já era favorito, mas o Novo Horizontino é um time que surpreende, né? Já falei aqui, o Novo Horizontino foi semifinalista do Campeonato Paulista no ano passado, está fazendo um bom trabalho, não só no profissional, como na base também. Mas eu creio que com a força da torcida, né, essa pressão que vai ter, o Corinthians deve passar pelo Novo Horizontino, vai ficar complicado para os garotos do Tigrinho, né? O Tigrinho, Novo Horizontino, nas categorias de base. O Corinthians deve chegar à final da competição. Os meninos lá do Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino fazendo bonito, não só na categoria profissional, mas também nas categorias de base. Vamos fazer o seguinte, 11h22, vamos para a capital paulista com o Vinícius Moura, aí na volta a gente debate, né, os grandes que atuaram no fim de semana, e o ouvinte também participando pelo 991869070. Vini Moura! O Corinthians entrou em campo para sua estreia no Campeonato Paulista contra o Guarani na Neoquímica Arena com problemas para escalar o time, já que Lucas Veríssimo, de última hora, deixou o Corinthians para jogar no futebol do Catar e o clube teve dificuldades para registrar o meia Garro. A partida começou complicada para os donos da casa, mas o lance bem trabalhado pela direita terminou com Fagner cruzando e Romero de voleio completando para as redes. O gol freou o ímpeto do Guarani, que teve dificuldades para chegar ao campo de ataque. No segundo tempo, porém, o Bugre chegou com tudo e teve boas oportunidades para empatar, mas falhou nas conclusões. E o Corinthians, mesmo sem chegar ao ataque no tempo complementar, terminou o dia com a vitória por 1-0. Para o treinador Mano Menezes, as dificuldades enfrentadas pelo time eram esperadas. Uma série de mudanças que a gente fez na equipe, que terminou o ano. Então, naturalmente, algumas coisas precisam ser ajustadas para que a gente não sofra tanto como sofremos um pouco em 3 oportunidades de bola parada. O Palmeiras também jogou. No interior, o Alviverde encarou o Novo Horizontino e teve muitas dificuldades. Com um jogo direto e muito físico, os mandantes levaram a melhor em quase todos os duelos, mas falharam nas conclusões. Já o Palmeiras, que quase nada criava, chegou e marcou. Aos 17 minutos do segundo tempo, Marcos Rocha cruzou e Veiga de cabeça fez 1-0. O Novo Horizontino buscou a reação, pressionou e acabou recompensado no último lance da partida. Após lutar pela bola pela direita, Gênison cruzou e o William Farias empatou.
Foi um erro defensivo que custou muito caro, como atesta o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Mas aqui todos somos responsáveis por tudo, portanto tenho a certeza absoluta que os jogadores quiseram fazer a melhor ou tomar a melhor decisão. Infelizmente serviu de lição, serviu de exemplo esse golo, mas o futebol é assim mesmo. Tenho a certeza absoluta que os jogadores que estiveram na ação queriam fazer bem. São Paulo e Santos se preparam para a segunda rodada do Campeonato Paulista depois de vencerem na estreia. Na terça-feira, o tricolor paulista encara o Mirassol fora de casa. Apesar de ter deixado o jogo contra o Santo André com dores, o atacante Lucas não preocupa para essa partida. Já o Peixe enfrentará a Ponte Preta na quinta-feira na Vila Belmiro. Autor do gol da vitória contra o Botafogo, o meia Rômulo Botero será desfalque diante da equipe de Campinas. Ele vai viajar aos Estados Unidos para acompanhar o nascimento das filhas dele. De São Paulo, Vinícius Moura. Tá certo, 11 horas 25 minutos, Vinícius Moura trazendo aí, repercutindo os resultados das equipes grandes, né, das equipes da capital e mais o Santos Futebol Clube. Corinthians e Guarani a gente deixa para já, porque vamos falar o que foi esse jogo, a estreia do Guarani, a estreia do Corinthians também. Mas Fábio Chaib, começando pelo final. Palmeiras ontem em Novo Horizonte, muito calor, empate em 1-1. Como que você avalia aí a estreia do Verdão que busca o tricampeonato de fato neste Campeonato Paulista? O Palmeiras tem que agradecer o resultado, né? Na verdade, o Palmeiras não jogou nada ontem, não teve muitas oportunidades, teve quase nenhuma chance clara de gol. O Novo Horizontino pressionando o Palmeiras desde o início do jogo. Claro, estava muito calor também, sofrendo com a forte temperatura lá do interior paulista, mas o Palmeiras foi pressionado o tempo inteiro. O Novo Horizontino teve as melhores chances de gol. No primeiro tempo teve um gol que foi anulado devido a uma falta no início do lance, mas o Novo Horizontino pressionou muito, e pelo que se deu para ver na televisão, né, que não sei se você acompanhou o jogo, mas a transmissão foi pausada, travou, né, Carlão? Esse novo streaming aí que a federação está fazendo, a transmissão foi travada durante muito tempo. O palmeirense ficou na bronca, que perdeu boa parte do jogo, porque as detentoras do direito da transmissão agora do Campeonato Paulista travou a transmissão, até pediu desculpas depois, mas não deu para acompanhar boa parte do primeiro tempo. Mas depois o Novo Horizontino voltou para o segundo tempo com mais chances ainda, meteu uma bola na trave. O Palmeiras só teve uma oportunidade com o Rony, mas aí achou um gol na boa qualidade do Marcos Rocha cruzando e na cabeçada do Veiga. Mas o Novo Horizontino foi merecido o empate, buscou até o final, seguiu pressionando o Palmeiras, e o Palmeiras acabou tomando no final esse castigo, entre aspas, mas ficou de bom tamanho para o Palmeiras, que empatou fora de casa. Tá certo. Será que dos grandes, Antônio Lupi, o que deu uma resposta satisfatória, de verdade, assim, foi o São Paulo, com 3-1 sobre o Santo André? Olha, Carlão, se você for analisar o resultado, sim, né? Confesso que não vi o jogo porque foi justamente no próximo ao jogo contra a Ponte, né? Que no caso eu trabalhei. Mas se você for pegar por resultado, sim, né? O Corinthians, até a gente acompanhou em loco, né? O Vinícius Moura trouxe no boletim aí que o primeiro tempo criou dificuldades. Não vi dessa maneira. O Derek teve uma das melhores chances, aconteceu no primeiro tempo, naquela linda jogada do Reinaldo, que ele cruza e a bola passa muito perto do gol. Isso tudo aconteceu no primeiro tempo. Mas se você for analisar resultado, sim, a melhor estreia foi a do São Paulo. A estreia do Palmeiras, eu até entendo, porque a gente precisa começar a colocar ali que alguns times do interior estão se estruturando. Eu não duvido nada do Novo Horizontino daqui 2, 3 anos jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele está se estruturando, ele tem um time bom, ele tem um time... O William Farias, que estava até pouco tempo no São Paulo, foi para o Curitiba. Então, assim, é um time muito bem treinado, sob o comando do Eduardo Batista, que já está há um tempo lá. Mas se você for analisar, existe a análise de desempenho e de resultado. De desempenho, acho que o São Paulo se deu bem. Teve até um fato que deixou o torcedor apreensivo, até porque estamos às vésperas da final da Supercopa entre São Paulo e Palmeiras. O Lucas Moura deixou o campo aos 35 minutos do segundo tempo, sentiu ali um desconforto, uma cãibra ali na perna esquerda, mas o próprio Lucas já disse que tudo normal, tudo tranquilo,
está aí pronto para defender o São Paulo na segunda rodada e vai se preparar, vai focar também para a final contra o Palmeiras, dia 4, no Mineirão. 11 horas e 29 minutos, dá tempo do Santos, Valmerzinho? Dá um tempinho? Dá? Carlão. 11 horas. Quer tocar o Santos, Fabião? 1-0, gol do Otero. A torcida do Santos compareceu em peso lá no estádio Santa Cruz. É um início interessante aí para o Santos, para o torcedor santista que está tão sofrido, né? O Santos precisava dessa vitória, né, para dar uma resposta para a torcida, começar o ano com um time totalmente mudado, diferente do que terminou o ano passado, e com a vitória deixa mais tranquilo, enfrenta a Ponte Preta agora em casa, deve estar com a Vila Belmiro lotada, muitos jogadores estrearam, acompanha a partida pela CBN Ribeirão, na narração do Pedro Guilherme. O Botafogo teve oportunidades também no primeiro tempo, mas o Santos acabou marcando com o Otero, era o que mais precisava o resultado. Mas ainda falando de São Paulo, que chamou a atenção, uma novidade boa para a equipe foi a volta do meia argentino Galopo, depois de 8 meses, o argentino que estava se recuperando de uma lesão no joelho, passou o ano inteiro, ano passado, né, desde março do ano passado, ele se lesionou naquela partida de quartas de final contra o Água Santa no Allianz Parque, passou o ano inteiro se recuperando de uma lesão e voltou nessa partida na estreia de Thiago Carpini, após 8 meses, o argentino que jogou tão bem começo do ano passado, está de volta ao tricolor. Tá certo, e é um bom reforço para a temporada. O São Paulo tem Libertadores, tem Supercopa, tem Copa do Brasil, e quanto mais qualidade, né, melhor aí para o técnico Thiago Carpini tocar o trabalho. 11 horas e 31 minutos, nós vamos para o repórter CBN e na volta o Antônio Lupi vai ler a participação do nosso ouvinte, as indagações, os questionamentos, as críticas aí acerca das nossas equipes, claro, e também das grandes equipes da capital paulista. Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. A indústria brasileira subiu 20 posições no ranking global de desempenho da produção física. A lista foi elaborada pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial com base em dados da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. A melhora ocorre mesmo com queda de 0,9% do setor manufatureiro. O país apareceu na posição de número 58. O ranking se refere ao terceiro trimestre do ano passado. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico. O Banco Central abriu hoje as inscrições para um concurso. Ao todo são 100 vagas e salários iniciais de R$ 20.900. O prazo de inscrição termina no dia 20 de fevereiro e a taxa custa R$ 160. As oportunidades são para profissionais graduados em diversas áreas de conhecimento. As provas serão realizadas no dia 19 de maio e aplicadas em todas as capitais do país. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o assassinato de um miliciano executado num quiosque da Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Sérgio da Costa Silva chegou a ser preso em 2017. Segundo as investigações, o grupo dele cobrava taxas de moradores e comerciantes, grilava terras e clonava veículos roubados. O Ministério Público apurava a atuação do criminoso na disputa de áreas entre milicianos na região de Sepetiba. Os finalistas da Copa São Paulo serão definidos hoje. Flamengo e Cruzeiro brigam por uma vaga às 7h30 da noite em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Às 9h30, o Corinthians recebe o Novo Horizontino em casa. A decisão da Copinha está marcada para quinta-feira, dia do aniversário da capital paulista. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11h34, semana cheia em CBN Esportes e semana de muito futebol. Quarta-feira o Guarani recebe o São Bernardo, na quinta Ponte visita o Santos na Vila Belmiro, mas ainda precisamos repercutir o que foi o final de semana e o ouvinte participa da nossa programação, nos ajuda a realizar o programa através do WhatsApp 991869070. Antônio Lupe. Vamos começar com meu grande amigo, o Gustavinho. Lupe, estava vendo no sábado a entrevista do Brigatti e ele falou de mim pra você. Manda um abraço pro Gustavo do Espetinho. A gente vai lá. Precisamos. Nós vamos, viu? Nós vamos fazer uma visita e saborear um belo espetinho. Bom dia, amigos. O que acontece com o vôlei Renata? Não ganha mais nada, que vergonha. É o Ricardo de Campinas. Ricardo, o pessoal precisa abrir o olho lá, colocar os pingos nos is para saber o que está acontecendo, porque se manter esse desempenho, vai ficar fora dos playoffs da próxima fase da Superliga. Quem mandou mensagem pra gente também, final do telefone 5107, é o Rogério. Se o Guarani tivesse mais paciência no ataque, tinha empatado ou até ganhado o jogo em relação ao Corinthians. Se for com esse time pro Brasileiro, vai cair. É o Rogério de Sorocaba que mandou mensagem atentando aí sobre a questão, chamando a atenção por conta desse desempenho do Corinthians. Amarildo Breni, bom dia, amigos. A estreia do Bugre foi boa, apesar da derrota. Agora a Ponte é de se preocupar. E quem mandou mensagem pra gente também foi deixa eu pegar aqui, o meu grande amigo Carlos. Bom dia. Jogando com Matheus Bueno, João Vitor e Derek, a luta contra o rebaixamento vai ser árdua. Aí eu deixo com você depois dessa análise. Achei um pouco dura aí esta análise. O Matheus Bueno fez um bom jogo, errou alguns passes, é bem verdade, até atuando um pouco mais à frente, né, perto dos atacantes. A gente já sabe que não é a dele, né? Eu até sugeri na transmissão colocar o Camacho ali um pouco mais perto, mas é a opção do Humberto Lousa. Derek foi bem, precisa, claro, acertar, né? Teve oportunidades, mas foi bem, incomodou a defesa do Corinthians. Eu coloquei ele como o melhor do Guarani, incomodou uma barbaridade. Acho que está um pouco pessimista aí o torcedor que mandou a participação, mas já nós vamos falar. 11h37, Antônio Lupe. Só mandar um abraço aqui para a Suzy, né, que mandou mensagem. Ela quer saber sobre os IPTUs, né? Isso aí. Sexta-feira fui no correio, tava lá, né? Ele estava sorrindo para mim. Ela quer saber quando o carnê do IPTU vai chegar. No estúdio CBN a gente vai responder. Mas eu creio que já está, pelo menos eu recebi, aqui na redação o pessoal recebeu também. Eita. Vai consultar. Bom dia, Carlão. Bom dia, Carlão, e a todos. O São Paulo começa bem, mas ainda é cedo para qualquer mudança. Mas o ataque está mais rápido, isso é bom. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Anselmo. Obrigado ao Anselmo e a todos que mandaram participações aqui no nosso WhatsApp. É verdade, Lupe. Eu acho que muitas coisas a gente precisa relevar com relação à primeira rodada. Ainda é um entrosamento. Eu percebi o torcedor corintiano um pouco preocupado. Ontem o Félix Torres entrou de última hora em virtude do que aconteceu com o Lucas Veríssimo, que se transferiu, né, no último instante ali, antes do Corinthians estrear. O Guarani também ainda em fase de reorganização, a Ponte Preta também. Então a primeira rodada a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas algumas equipes deram aí boas respostas com relação à primeira participação dentro do campeonato estadual. 11h38, então vamos repercutir as nossas equipes. Começar pela Macaca, Lupe, que foi a primeira a entrar em campo no fim de semana, foi a primeira a estrear no Campeonato Paulista e empatou com o Mirassol no estádio Moisés Lucarelli no chuvoso sábado à noite. Sábado à noite, estreia da Ponte Preta jogando em casa. Mais de 4 mil torcedores acompanharam a primeira partida da Ponte Preta, que até começou bem o jogo, com algumas novidades. O Iago Dias no ataque, o Igor Inocêncio improvisado na lateral esquerda, ele que é lateral direito de origem, jogou pelo lado esquerdo. O Luiz Felipe foi mantido e foram as caras novas na Ponte Preta. É igual carro, sabe? Carro, Carlão, você compra um carro, é o ano 2024, mas o modelo é de 2023. A base do time da Ponte foi mais ou menos a que terminou a Série B do ano passado. Gé marcou um golaço, abriu o placar.
Méritos pro Felipe Amaral, que recuperou a bola, já tabelou com o Elvis e acertou um belo chute no canto do goleiro Alex Muralha. Só que ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o Mirassol acabou empatando com o Gabriel, bom jogador que desde o ano passado atua na equipe do Mirassol. No segundo tempo, o melhor jogador da Ponte foi Pedro Rocha, goleiro que substituiu o Kaique França, que foi pro Sport, mostrou aí que tem um potencial para ser aí mais um nome na meta da Ponte Preta, assim como foi o Ivan, que inclusive forças ao Ivan, que sofreu uma lesão no ligamento na estreia pelo Internacional, como foi o Kaique, e agora o Pedrão pede passagem e fez um bom jogo. O técnico João Brigatti, após a partida, fez uma análise do que ele viu dentro de campo sobre o que a Ponte Preta encarou contra o Mirassol. Todos nós, logicamente, queríamos a vitória. Só que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais profunda e em relação a como é que foi a nossa pré-temporada, da maneira que foi, alguns atletas que alternaram departamento médico, alternaram treinamentos, enfim. Não é aqui reclamar em relação ao tempo, mas um tempo muito curto de um campeonato para o outro. Você inicia agora, nós tivemos praticamente 15 dias para poder fazer uma pré-temporada. Logicamente que não te dá uma qualidade, principalmente de parte técnica e parte tática também. Isso influencia demais. Mas a gente não pode reclamar. É um campeonato difícil, como que é o Campeonato Paulista, jogos em sequência. Já pegamos hoje o Mirassol, uma equipe muito estruturada desde o ano passado. Eles só acrescentaram atletas com qualidades e tornou um elenco mais forte. Enfim, se você for buscar os primeiros 30 minutos da Ponte Preta, é aquela Ponte Preta que a gente quer ver. Uma equipe bem estruturada, uma equipe marcando forte o adversário, uma equipe jogando junto, próxima às linhas. Enfim, conseguimos um gol. Jamais eu vou pedir para que a nossa equipe recue. Só que o contexto da partida, a equipe adversária qualificada como vem todo esse tempo de pouco de treinamento, enfim, tudo isso que eu já passei para vocês, influencia na marcação, campo super pesado, uma chuva que não parava, enfim, eu vou ser sincero para vocês, eu estou muito, por tudo que aconteceu, do início da pré-temporada até o início dessa partida, da primeira partida contra o Mirassol do Campeonato Paulista, eu estou muito orgulhoso dos nossos atletas. Um espírito guerreiro, um espírito que passa para nós uma situação de, logicamente, a gente melhorar a parte técnica, melhorar a parte tática, enfim, quando nós estivermos no ponto, eu acredito que com esse espírito da equipe, a gente tem a vislumbrar situações boas aí em relação a vitórias nas partidas. Esse é o técnico João Brigatti, que já começou a trabalhar com a equipe visando o próximo compromisso pelo Campeonato Paulista. A Ponte volta a campo quinta-feira, 19h30, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. A principal dúvida é se o Iago Dias vai ter condições de jogo. Uma das caras novas no time titular da Ponte Preta se lesionou ainda no primeiro tempo. Lesão de tornozelo. Torceu o tornozelo. É claro que vai ser analisado, vai ter aí a reapresentação que aconteceu ontem, para saber se ele tem condições ou não de jogo. Se ele não tiver condições, pelo que tudo indica, Polvidiero, que não foi nada bem, pelo menos foi isso que a torcida disse na saída do Majestoso, pode ganhar a posição de titular ou até mesmo alguns atletas que estão chegando e ficando à disposição do técnico João Brigatti, que destacou uma situação importante, a chegada de mais um reforço, o Dudu Scheid, ele que estava no Atlético Paranaense, na verdade disputou a temporada 2023 pelo Operário, 25 jogos, 6 gols e 2 assistências, mas pertence ao Atlético Paranaense. Ele já está em Campinas, chegou na sexta, e agora vai aí resolver todos os problemas burocráticos para assinar o contrato com a Ponte Preta, e tudo vai depender da regularização para o jogo contra o Peixe. Tem gente chegando, mas tem gente saindo. Felipe Amaral não veste mais a camisa da Ponte. O jogador desembarcou hoje cedo em Confins, vai para Belo Horizonte, realizar exames médicos, assinar o contrato, definir todos os detalhes para defender o América Mineiro, também na Série B. O América caiu ano passado, mas é um time SAF, fez uma venda importante agora no início do ano,
tem bons valores e acabou acertando a contratação do Felipe Amaral. Só para o torcedor entender, primeiro, Felipe Amaral tinha contrato com a Ponte até dezembro de 2024, até o final do ano. Em junho, ele poderia assinar um contrato com qualquer outra equipe e sair de graça da Ponte Preta. Não sei se o Amaral queria continuar no clube, até porque ele é um profissional, deve ter recebido propostas, a Ponte viu a necessidade, até porque a situação financeira não é das melhores, isso não é segredo para ninguém, viu que poderia perder um ativo no meio do ano, resolveu negociar o atleta. Os valores não foram divulgados nem pelo América e nem pela Ponte Preta, inclusive ainda não há o anúncio oficial por parte da diretoria do Coelho e nem pela diretoria da Macaca, mas Felipe Amaral vai ser jogador do América, a não ser que dê errado algum tipo de burocracia ou coisa no exame médico. Mas o Felipe Amaral está fora da Ponte. E tem um detalhe importante também, só para fechar o boletim da Macaca. A Ponte não sofre nenhum problema em relação à lista de inscritos, porque o Amaral estava na lista B. Ele tem ali os critérios designados pela Federação Paulista para ser um inscrito na lista dos atletas da base. Então o Felipe Amaral estava na lista B e não na lista A. Então a Ponte pode contratar um outro jogador e não perde vaga para a disputa da primeira fase do estadual. É uma pena, né, a saída do Amaral. A Ponte se viu obrigada até pela maneira como o contrato foi estabelecido, né? Ele poderia ter saído de graça e a Ponte se viu nesta situação, tendo que negociar o jogador. Infelizmente eu digo uma pena, não pelo Amaral, que vai jogar no América, mesmo o América sendo Série B, mas hoje acho que financeiramente vive também um momento melhor, né, dentro do futebol brasileiro. É uma pena porque a Ponte hoje, com o cofre vazio, eu acho que qualquer proposta que chega, ela se vê obrigada a negociar, né? Ela não tem a possibilidade de tentar valorizar o jogador, de tentar colocar assim um valor maior, um valor melhor aí. Qualquer proposta que chega, qualquer sondagem que chega, a Ponte se vê obrigada a negociar, né? Foi assim com o Eliel, quase foi assim com o Filipinho, foi assim com o Kaique França, embora não seja a revelação da Ponte, mas tinha um contrato em vigência. Então qualquer um que chegar, a Ponte hoje ela está muito fragilizada financeiramente. Então quem chegar com um dinheirinho melhor, leva, né, sem ela poder valorizar o seu produto, né, o produto dela, que é o Amaral. Vai fazer muita falta, financeiramente a Ponte ganha algum dinheiro, mas não o suficiente para aliviar o cofre preto e branco, né, e tecnicamente o time perde também, afinal de contas o Amaral é um titular, teve participação no gol da Ponte, aliás o golaço do Gé, e a Ponte perde aí um bom valor. Pelo menos recebe aí algum dinheiro, mas não suficiente. Acho que é um dinheiro que poderia até ser maior, mas em virtude desta situação difícil que a Ponte vive, ela precisa se desfazer de alguns valores. Dentro de campo, Lupe, foi uma estreia complicada. A gente sabe, a Ponte hoje vive um momento difícil financeiramente, isso se reflete na montagem da equipe, nas contratações de um segundo, de um terceiro escalão. Enfrentou um time hoje que é mais forte, que é mais entrosado, que é mais encorpado, né? Então, por isso, a Ponte enfrentou dificuldades diante do Mirassol. Um pontinho, eu concordo com o Brigatti, por tudo que a Ponte tem passado, por toda a preparação complicada, eu acho que a gente tem que enxergar com bons olhos. É claro que o torcedor mais tradicional vai falar, poxa, mas empatou com o Mirassol em casa. É, sinal dos tempos. Hoje o Mirassol é melhor que a Ponte, hoje financeiramente o Mirassol tem mais condições, e a Ponte, gente, 12 pontinhos. Como brincou aqui o Valmirzinho Bortoleto, só faltam 11. Eu acho que, infelizmente, o cenário é esse. Pega o Santos agora na Vila Belmiro, a gente sabe o que a Ponte pode enfrentar lá na Baixada, e depois tem a Inter de Limeira, em Campinas, que aí sim a Macaca obrigatoriamente tem que somar os 3 pontos. Alguns problemas, a criação da Ponte, ela não consegue se impor dentro de casa, e por isso eu vejo aí o empate como um bom resultado. E o Gé, que golaço, hein? Bateu de canhota, cara. Que golaço. Bom para o Gé, mostra que ele está treinando, mostra que ele está se aperfeiçoando e pode se tornar aí um bom valor para a Ponte neste Campeonato Paulista. A palavra agora é paciência. Infelizmente, o torcedor pontepretano ele vai se deparar neste Campeonato Paulista com alguns tropeços dentro de casa. E a gente espera que a Ponte some aí o mais rápido possível os 12 pontos para escapar de qualquer possibilidade
de rebaixamento, Antônio Lupi. E vida que segue feliz, como já dizia o professor Hélio dos Anjos, quinta-feira tem Baixada Santista, tem Ponte Preta e Santos na Vila. É, o jogo tradicional, um jogo muito forte, a Macaca vai ter que ser muito corajosa lá na Baixada para pelo menos subir a serra com um pontinho. 11h49, o intervalo é rapidinho para a gente repercutir a derrota do Guarani lá em Itaquera. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Horas 51 minutos, o Guarani foi a Itaquera ontem, fez um bom jogo diante do Corinthians, mas saiu derrotado com um golaço de Ángel Romero, Antônio Lupi. Um resumo rápido do que foi o jogo, né? Os primeiros 9 minutos, pressão e domínio total do Corinthians, uma pressão absurda, o Guarani conseguiu suportar, depois teve ali um pouco mais de calma, criou algumas oportunidades, quase Derek marca um golaço depois de uma bela jogada do Reinaldo, uma das caras novas do Guarani para a temporada 2024. E quando o jogo estava morno no primeiro tempo, apareceu Ángel Romero. Depois um cruzamento pela direita, Fagner cruzou e ele de voleio acertou um lindo chute e marcou o gol. O gol que deu a vitória ao Corinthians, porque depois no segundo tempo, mais uma vez o Guarani foi superior. Teve uma chance com o Matheus Bueno de cabeça, teve uma chance com o Derek, que a bola passou muito perto, só que aí não conseguiu marcar o gol de empate. Mesmo com a derrota, um sentimento de que poderia ter ter saído com um resultado melhor, mas o desempenho agradou a todos ali, que a gente conversou na saída da Neoquímica Arena. Inclusive o técnico Humberto Loser falou sobre o desempenho da equipe nessa derrota para o Timão. O jogo nos agradou, claro que o desempenho sim, foi por ser uma primeira apresentação com toda a atmosfera diversa, jogando contra o Corinthians dentro dos seus domínios. A equipe em nenhum momento veio para cá para se defender, se acovardou. A gente utilizou uma estratégia de jogar com 3 meio-campistas, né? Às vezes se coloca uma outra roupagem, mas a ideia nossa era justamente ter uma equipe mais encorpada, até porque é a maneira que a gente entendia que o Corinthians viria para o jogo, e a gente conseguiu esse equilíbrio. Infelizmente sofremos o gol, mesmo na primeira etapa, no momento que a gente estava bem, nós tínhamos tido 2 possibilidades de arremate do Derek, a bola que o Reinaldo saiu uma boa jogada de transição, e na sequência, infelizmente, fomos penalizados com um belíssimo gol do Romero. Capacidade, qualidade do adversário é inegável. O
que nos faltou foi a eficiência, né? O futebol nós produzimos, nós tivemos volumes ofensivos, mesmo jogando na casa do adversário. Segundo tempo, com 7 minutos, a gente já tinha 2 ou 3 possibilidades de empatar a partida, e a equipe lutou do início ao fim em busca do resultado de vitória, mesmo com toda a adversidade. O tamanho do Corinthians, a torcida adversa, casa cheia, como é de costume aqui dentro, mas me agradou muito o desempenho dos atletas. É claro que é a primeira amostragem, temos muito a evoluir. Como eu falei numa outra oportunidade, quando eu falei com vocês, essa equipe vai crescendo rodada a rodada. Esse Humberto Louser falando sobre o desempenho da equipe. Agora ele já começa a preparar o Bugre para enfrentar o São Bernardo, quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A primeira partida do Guarani em casa, e já tem uma preocupação com o Diego Matheus, que sentiu um incômodo na parte posterior da coxa e vai ser reavaliado. Se não tiver condições, o Heitor, que foi desfalque no primeiro jogo contra o Corinthians, pode ser aí já uma novidade na escalação titular do Guarani. Outro assunto importante na coletiva do Louser, a gente repetiu ontem, logo após a partida, não vai dar tempo aqui de colocar toda a explanação do Louser, mas a situação envolvendo o treinador e o Meia Regis. Louser confirmou que teve um ato de indisciplina do Regis durante um treinamento que aconteceu na última quarta-feira, e ele deixou isso a cargo da diretoria. Louser destacou que nem ele, nem dirigente, nem presidente, nem superintendente de futebol e nem atleta é maior que o Guarani, e por isso tudo será definido com a direção. No final da partida, eu conversei com o Juliano Camargo, fizemos uma entrevista, a CBN estava na Neoquímica Arena, os companheiros do Bugrecast também estavam na arena, e a gente ouviu a versão do superintendente do Guarani a respeito do que vai ser definido em relação ao Meia Regis. Em relação a essa questão do Regis, Humberto explicou bem para vocês, né? Deixou bem claro quais foram os motivos e como aconteceu. Eu já conversei com o Regis, conversei com o Humberto também. O Regis participou de todas as atividades, desde quinta-feira, sexta, normalmente. O Humberto e o Regis entendeu também que ele excedeu na atitude dele no treinamento. E a gente está tratando isso internamente. Não vejo problema algum na maneira que a gente está resolvendo e vai ficar tudo esclarecido e da maneira correta que tem que ser. Pela tua experiência no futebol, por ter ouvido os dois lados, qual que é a tua análise do que vai ser resolvido? Pelo aquilo que você já viveu, acho que não é a primeira vez, não vai ser a última no futebol. Não, eu vejo com muita naturalidade, tranquilo, acontece isso mesmo. Às vezes o atleta está descontente com alguma situação, quer jogar, e isso mostra para mim que ele realmente está incomodado com a situação de não, como aconteceu no final da temporada passada, que jogou pouco. Então, eu acredito que ele se precipitou nessa... Ele talvez estava com uma expectativa de estar iniciando, achou que era uma definição já, e não era o caso. Então, eu vejo um lado positivo que ele quer, mas a gente tem as nossas regras muito bem estabelecidas, a gente já conversou sobre isso. Ele também entendeu isso, até falou no dia seguinte, com cabeça mais tranquila, ele falou, pô, eu sei que eu passei, mas isso a gente está tratando lá internamente, acho que não vai ter desdobramentos nenhum, e quanto antes a gente ter uma melhor posição e o Gilberto utilizando, então tá tudo, acho que dentro da normalidade daquilo que aconteceu, né, que é o fato que ocorreu, então a gente está tratando tranquilo isso e vamos deixar claro que também não tem nada a ver com em relação à não inscrição dele. A gente teve um planejamento que era jogo a jogo. Bom, um trecho então da entrevista do Juliano Camargo, superintendente de futebol, explicando aí todos os detalhes. Quando eu cheguei na coletiva, Carlão, vi o Humberto incomodado com esse assunto, mas ele falou, ele deu a versão dele. Quando eu conversei com o Juliano, eu vi um pouco mais tranquilo e serena a fala do superintendente de futebol. O Regis não se manifestou, mas pelo que eu estou entendendo, e se ele viu que excedeu, eu acredito que vai ser tudo resolvido e o melhor para o Guarani vai ser feito. Eu tive esta sensação também, Lupe. Eu percebi que o Juliano jogou panos quentes, ponderou um pouco mais a situação. Agora no Humberto eu senti um pouco de mágoa na fala. A fala do Humberto foi um pouco mais dura com relação ao Regis, ele ficou incomodado com o ato de indisciplina, com o ato de enfrentamento ao comando, né?
que foi o Regis, foi assim que o Humberto analisou. Não vejo problema em questionar alguma situação, acho que o debate faz parte e em ele não concordar com a não titularidade, isso é legal também, mostra que ele quer jogar, como disse o Juliano num certo momento da entrevista. Agora, existem maneiras e maneiras, né? Como você vai se indispor com relação ao comando. Você pode chegar, Humberto, poxa, o que está acontecendo? O que eu preciso melhorar? Como que eu posso reconquistar a minha vaga? Ou então há ingerência, né? Há indisciplina, como houve na situação do Regis. Eu acho que o Guarani não pode ser prejudicado nesta situação. Se o Regis estiver afim, se realmente ele quiser pedir desculpas a Humberto e a fim de se recuperar com a camisa do Guarani, ótimo, até porque ele joga muita bola. Agora cabe ao Humberto, né? Se ele se sentiu muito ofendido com a maneira como o Regis tratou a situação, a não escalação. Apesar dos panos quentes do Juliano Camargo, eu não sei, eu senti, pode mudar, claro, todo o panorama, mas eu senti o Humberto magoado. Eu senti um Humberto muito bravo com a ingerência, com a situação envolvendo aí o Regis, a não escalação do Regis, a maneira como o Regis voltou para a pré-temporada, para a temporada 2024. Eu acho que ainda vai ter desdobramento, embora, claro, a fala do Juliano demonstrou que ele quer ponderar, ele é o mais interessado em ponderar a situação. Meio-dia já acabou, né, Valmerzinho? Meio-dia, daqui a pouco a gente volta com o Arena. É ele, Antônio? Ou vamos segurar a escalação? Vamos segurar a escalação, né? Não vamos nos precipitar, né? Ele tá na casa, mas aí, vamos esperar. 15 minutos antes sai a escalação. Aí sim sai a oficialização da nossa escalação. O CBN Esportes fica por aqui. A gente volta amanhã às 11 da manhã e às 4 da tarde tem o Arena. Até lá. CBN Esportes Campinas.